Então hoje vamos para o primeiro capítulo de um livro novo, o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz junto com Chico Xavier. Nós já lemos o prefácio, a gente viu, né, no domingo passado que o prefácio desse livro também é uma mensagem muito importante do Emmanuel, um chacoalhão para a gente, né? Mas agora propriamente vamos na obra, né, no livro. Primeiro capítulo que se chama O Psicógrafo. E para quem, assim, para a gente entender já do que se trata, psicografia, todo mundo acho que já ouviu falar, né? O Chico Xavier foi um dos maiores psicógrafos aqui, né? Com relação à mediunidade, esse tipo de mediunidade, o Chico Xavier é o maior exemplo para a gente, que psicografou inclusive esse livro que aqui nós estamos lendo. E o capítulo vai falar justamente dessa capacidade mediúnica, né, que é do médium. No livro anterior, Os Mensageiros, a gente viu comunicações mediúnicas, mas viu comunicações através da fala, que é o que se chama psicofonia. E agora nós vamos entrar um pouquinho em outras particularidades dessa propriedade que algumas pessoas têm, né? Dessa faculdade mediúnica, no caso aqui da psicografia. Então vamos ver, o André Luiz ainda está lá, né, no plano espiritual, no nosso lar, apesar de já não se chamar mais o nosso lar, o André Luiz vive ali no nosso lar agora e recebe as instruções e tudo que a colônia ali oferece para ele. Então o Aniceto, que era o principal orientador daquele livro anterior, agora nesse livro é um outro orientador, é um outro mentor aqui que vai nos ensinar uma série de coisas. Então vamos começar o livro. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, então é Alexandre agora que está com o André Luiz, e eles estavam conversando sobre isso, esse intercâmbio que a gente já viu agora que é possível, né? Os mensageiros falam justamente disso, que o plano espiritual vem até nós, nos trazer mensagens. E eles estavam conversando sobre isso. E aí o Alexandre fala para o André Luiz, que desempenha, então o Alexandre que é uma pessoa, né, um espírito ali no nosso lar, que desempenha elevadas funções em nosso plano, lá no plano espiritual. Dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Então, o André Luiz queria acompanhar o Alexandre também nos trabalhos dele, com relação a esse mesmo trabalho, junto com os encarnados, com os centros espíritas, no caso do Alexandre, um local onde eles desenvolviam provavelmente mensagens escritas. E aí o André Luiz falou: sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite da minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando o indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então aí você está vendo que tudo ficou mais fácil agora, né, na descrição desse livro. Da outra vez, eles mostraram todo esse trajeto, né, saindo do nosso lar, indo até o mundo aqui nosso, né, na Terra, na crosta, as formas de ir até lá, né, atravessando o umbral ou pelas vias rápidas. Agora, o André Luiz já com certeza acompanha esses trabalhos pelas vias rápidas. Então, eles estavam no nosso lar. O Alexandre falou que ele poderia acompanhar o trabalho dele junto às casas de trabalhos mediúnicos e já estão lá. Já chegaram no salão ali onde o André Luiz está entrando nessa nova casa de trabalho espírita. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas.
As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Do mesmo jeito que foi descrito, né, no livro Os Mensageiros, a gente está, mais uma vez, recebendo essa informação. Numa casa espírita, às vezes, tem poucas pessoas encarnadas e tem bastante dos desencarnados, tanto trabalhadores quanto os que vão para ser ajudados. E mais uma vez o André Luiz está descrevendo isso para a gente, né? 18 eram encarnados, o restante desencarnados. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. No outro livro a gente ouviu falar lá que eram mais de centenas, né? É claro que a gente não pode generalizar, mas aquilo foi um exemplo, aqui está demonstrando que também o número de desencarnados é maior do que o de encarnados. Mas eu imagino que cada centro espírita ou cada ambiente tenha particularidades. Lela, você ia perguntar alguma coisa ou falar? Sim, eu só queria tirar uma dúvida. Em relação aos desencarnados que comparecem, eles são, de alguma forma, trazidos pelos guias espirituais da casa, ou eles atendem de vontade própria, né? Eles podem vir, ou existe algum tipo de critério? Você lembra que no livro anterior mostrou que existe uma seleção e uma barreira para impedir que espíritos que não estejam preparados para receber o benefício, ou espíritos perturbadores, por exemplo, que poderiam atrapalhar o trabalho e não receber o auxílio como poderiam. Eles não estão no momento. Então, isso foi bem citado lá nos Mensageiros, e toda casa tem uma organização espiritual que, é claro, que acolhe todo mundo que está ali necessitado e que tem condições de receber, mas que afastam os espíritos que têm, muitas vezes, intenção de prejudicar. E vocês lembram também que a sala no plano espiritual era dividida, inclusive. Os espíritos mais desequilibrados, eles tinham um isolamento magnético para não interferir negativamente no trabalho que ia acontecer. Porque é tudo uma questão de vibração, de sintonia, e isso pode interferir na hora em que o médium está recebendo e fazendo o trabalho dele. A gente vai ver um pouco disso aqui também. Tá. Mas eles vêm por vontade própria, né? Sim, nenhum é forçado aí, né? Nenhum trazido de uma vez. Eles vêm por. Entendi. Tá bom, desculpa. Não, Obrigada. mas é bom perguntar mesmo, é para isso que nós estamos aqui. E se eu não souber, nós vamos procurar depois saber, tá bom? E aí o André Luiz então descrevendo isso, e aí ele falou agora: reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, olha lá, Léo. Existe uma guarda, existe uma necessidade de impedir alguma coisa que possa atrapalhar, que não tenha o livre acesso ali, né? E compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Olha aqui, Lela, parte da sua dúvida, né? Mas o que você está imaginando assim, também você perguntou se eles são levados à força. Não, existe um consentimento, existe uma predisposição. Às Ah, vezes eles chegam até por curiosidade, por uma atração que eles nem sabem o que eles vão receber ali. Tem muitos que chegam na comunicação mediúnica e ainda estão meio perdidos. Mas eles são conduzidos por essa espiritualidade que sabem que aquele espírito está pronto para receber aquela instrução, aquele auxílio. tá claro. Obrigada. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então estava tendo já uma palestra, né? Uma preleção evangélica ali quando o André Luiz chegou. E ele viu que estava todo mundo prestando atenção, né? Naquilo que aquele homem encarnado estava falando. Então os 18 encarnados estavam ouvindo e mais os desencarnados. Grande número de cooperadores velavam atentos.
E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Aqui tem uma pequena diferença também. Vocês lembram que no outro livro falava que a maioria dos encarnados estavam dispersos, né? Com a cabeça às vezes voltada para preocupações que nem eram dali da casa, né? Da oração e tudo mais. Estavam ali por estar. Provavelmente porque queriam receber um benefício. Ou o passe, ou a água fluidificada. Queriam que outras coisas resolvessem os seus problemas, forças exteriores, e aí depois eles seguiriam. O público desse local aqui, que o Alexandre está levando o André Luiz, já é um pouco diferente. Os 18 estavam concentrados com os pensamentos elevados ao objetivos puros, né? Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Quer dizer, todos ali estavam vibrando bem, mas até nisso existe diferença. Cada um de nós tem particularidades, né? Da forma de elevação, do pensamento, do sentimento. E então todos nós somos indivíduos únicos. E aqui eles todos estavam sintonizados com o alto, mas mostrando que os raios luminosos eram diferentes naqueles espíritos. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força. Então imaginem isso, o André Luiz estava vendo que esses raios eles tinham até uma distância de 60 centímetros aproximadamente ao redor desses seres encarnados. Imagina que maravilha que ia conseguir ver isso, o que a gente não consegue ver, né, na casa. E essas emissões de energia se uniam depois, né? Então existia uma força que acabava juntando toda essa emissão da concentração do grupo que estava ali. Bastante diversa das energias de nossa esfera. Então não era nada parecido com o que a gente conhece. A energia elétrica, né, o campo magnético, era algo além do que a gente aqui, já a ciência terrestre conhece, que a gente sabe que, né, o vasto mundo que existe ainda, que nós desconhecemos, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, olha só, o coração e o cérebro como dois polos principais, um representando o nosso raciocínio, o nosso pensamento, e o outro o nosso sentimento, né? Mas são locais onde o corpo humano acaba sendo a fonte de ligação com o plano espiritual e com o plano mais alto, né? As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação. Então, olha agora o André Luiz mostrando que essa ligação dos encarnados agora se sintonizava com o grupo espiritual da casa, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, aqui já mostrando que só o fato de você ir num centro espírita ou numa casa de oração, isso não acontece só num centro espírita, é claro. Qualquer ambiente bem intencionado de espíritos de luz que faça oração, você entra num ambiente como esse, só de você estar ali, a gente já costuma sentir a paz daquele ambiente. Numa igreja, num templo, no centro espírita, numa casa onde as pessoas possam vibrar bem. Então, só o fato de estar ali, você às vezes não precisa nem receber o passe, nem a água fluidificada. Você já está recebendo o tratamento naquele momento de oração e de sintonia. E é por isso que é importante a gente, quando entra num local assim, procurar se comportar dessa maneira que eles estão mostrando, porque a gente consegue se sintonizar com essa rede de auxílio.
Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Então, olha isso, a força mental não é fruto da imaginação, é real, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, tudo que eles falam aqui, para que a gente comece a tomar esse conhecimento, cada vez fique mais claro isso para a gente, que não é abstrato, é algo real. Detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então acabou a palestra, o Alexandre chamou o André Luiz agora para ir então presenciar e talvez ajudar no trabalho mediúnico que estava acontecendo ali. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Quer dizer, eles nem se preocuparam muito em olhar nas saudações, né, de quando a gente chega num local. O tempo era precioso. Eles já tinham que se integrar no trabalho que estava acontecendo. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. E esperam ali os amigos autorizados. Então, olha aí, são 6 entidades próximas que estavam ali para se comunicar, e são esses 6 que estão autorizados a fazer alguma comunicação mediúnica. Muitos podem ter a intenção, o desejo de dar uma mensagem, de passar algum recado, mas nem todos estão autorizados. O livro anterior também mostrou para a gente o porquê. Algumas intenções são boas, mas as consequências nem sempre. Então, existe a necessidade de se evoluir, né, no que vai falar, né, na emoção, para não prejudicar. As pessoas que vão receber a mensagem também têm que estar prontas. Então, no caso ali, somente 6 tinham autorização para poder, através do médium, da comunicação mediúnica que eles iriam fazer. No caso da psicofonia, eles falariam. Nesse local, provavelmente, as mensagens são escritas. Então, é psicografia. A psicografia pode ser através de um livro, como o Chico muitas vezes fez, mas pode ser através de uma mensagem de alguém que tem uma família ali. Então, o Chico, quantas cartas psicografadas de pessoas que já tinham partido para consolar os familiares. Então, aqui no caso, são esses 6. E aí o André Luiz perguntou, né, para ele, quando ele falou isso, são autorizados a comunicação? Indagou o André Luiz. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou, nem todos. Quer dizer, vamos entender melhor, né? O André Luiz perguntou se eles eram autorizados à comunicação. O instrutor falou positivamente, sim, esses são os autorizados à comunicação. Mas nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos, às vezes. Então, alguns estão autorizados, mas às vezes não é naquele momento. Você vai acompanhar, você vai sentir, você vai se sintonizar com o médium, até estar no momento propício, adequado para você fazer isso. E aí o André Luiz fala, não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verá, falou Alexandre, gentil. Então a gente vai entender nesse capítulo que a comunicação mediúnica não é tão simples assim, até por parte do médium. E vamos lá, vamos seguindo. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Tem casas que têm vários médiums. E esses médiums precisam estar em condições. Primeiro que eles precisam estar presentes, né? Então, se um médium
por algum motivo, ele falta à reunião mediúnica, limita o trabalho que muitas vezes está para acontecer, que o plano espiritual está preparando para que aconteça. Mas mesmo que ele compareça, nós vamos ver na lição de hoje que ele precisa estar em condições de receber determinada comunicação ou determinada mensagem. Se o médium não tiver equilibrado ou não tiver pronto, não tiver em condições, a espiritualidade muitas vezes ele bloqueia aquilo que iria acontecer. Então o que está falando é isso, somente um médium está em condições. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Então, se eles tinham várias mensagens para poder falar naquela reunião, naquele trabalho, e algumas eram de interesse pessoal, alguma pessoa ou outra que estava ali, eles não tinham trabalhadores suficientes para isso. Então ele já falou, por conta de só ter um médium, nós já sabemos aqui que somente as mensagens de interesse coletivo é que vão ser colocadas ali na comunicação. As outras vão ter que esperar mais, por falta de colaboradores no plano material, do plano dos encarnados. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então isso mostra para a gente a responsabilidade que muitas vezes a gente tem de fazer parte de um trabalho mediúnico, ou de um estudo, ou de um desenvolvimento mediúnico, e a gente falta. Então a espiritualidade às vezes está lá à disposição, mas não vai acontecer por falta de pessoa ou de preparo. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei. Então o André Luiz falou assim, poxa vida, mas os outros não estão em condições? Por que não estão em condições? Eu achei que era só uma máquina, o espírito entra ali no corpo e fala. E essa é uma dúvida que também muitas vezes nós temos. Esse é um conceito errado que nós temos. Acha que só o fato de ser médium, a espiritualidade faz o que ela quiser. Que não precisa ter nenhum esforço, nenhum preparo daquela pessoa que vai se colocar à disposição da espiritualidade. E aí, o Alexandre respondeu, a máquina também gasta. Mesmo que seja uma máquina. A máquina também tem máquinas que estão em condições e tem máquinas que não. Que já se deterioraram, que não foi feita a manutenção adequada. Observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Então, tudo bem, pode ser um instrumento, mas a máquina tem que estar funcionando bem para que ela possa fazer a função dela adequadamente. E ainda mais nesse caso, como ele fala, nós estamos falando de assunto sério. É delicado. É de muita responsabilidade as comunicações mediúnicas. É claro que existem locais onde se fazem esses intercâmbios não com a mesma preocupação, não com a mesma elevação. E aí que entram as comunicações de espíritos menos elevados, né? De comunicações mais baixas, de teor mais inferior. Né? Mas no caso, aqui é uma casa que é frequentada por espíritos elevados. Então, eles têm essa preocupação. E aí o André Luiz ficou espantado, né? Fixando-me a expressão espantadíssima, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais, sobretudo. Então, um médium que não se preocupe ou não busque o seu desenvolvimento ou não tenha qualidades morais muito elevadas, existe uma limitação do que pode ser desenvolvido ali através dessa espiritualidade superior. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago.
Olha a comparação que ele faz. O médium, ele precisa refletir o que vem do alto. Mas do mesmo jeito que a água, né, espelhada de um lago, se aquele lago está turbulento, está com ondulações, ele não consegue refletir a beleza do céu. Ele não consegue refletir com fidelidade o que o céu está mandando. O céu está lá, pleno, lindo, cheio de estrelas. Mas o médium, ele é o intercâmbio do que vem do alto. Se o médium estiver, então, com agitação ou não estiver preparado, ele vai passar a mensagem, mas às vezes com distorções. Então, isso mostra para a gente a importância do preparo de todo trabalhador que vai ingressar, inclusive, no estudo, no desenvolvimento mediúnico e tudo mais. Não basta simplesmente você querer ir lá e fazer uma comunicação, você tem que se preparar. Por isso que muitas vezes se fala que para ir num trabalho mediúnico, você precisa ter passado um dia sem abuso. Você não pode, de forma alguma, ir num trabalho mediúnico, principalmente o médium, com álcool no corpo, com excesso de alimentação, com abusos, inclusive em desequilíbrios de pensamento, de sentimento. É claro que essa é uma recomendação não só para o dia do trabalho mediúnico. Essa é a meta para todos nós que estamos buscando, né, a melhoria e tudo mais. Mas isso só deixa bem claro para a gente o quanto que os trabalhos muitas vezes acontecem ou com uma limpeza, né, com uma pureza extremamente. Dizem que o Chico Xavier foi o médium, um dos mais livres de qualquer interferência das comunicações que puderam passar aqui pela Terra. Mas os outros médiums, eles podem, é claro que com toda boa vontade, também trabalhar em serviço, né, da espiritualidade superior. Mas quanto mais o médium se dedicar a essa serenidade e essa clareza que está falando aqui, melhor vai ser o resultado daqueles trabalhos. De outro modo, aí como ele fala na sequência, depois que ele faz a comparação, né, do lago, de outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Então não basta um trabalho mediúnico estar acontecendo para a gente achar que é tudo fonte dos planos mais elevados. O trabalho, a casa pode ser frequentada por espíritos muito elevados. Agora, a gente viu no livro anterior que dependendo da sintonia que a casa cultiva, que o médium cultiva, que o doutrinador cultiva, que os trabalhadores da mesa cultivam, os espíritos mais elevados, eles começam a se afastar porque outros tomam lugar por conta de sintonia. E não só isso. Às vezes é espiritualidade superior. Mas se o médium não tiver devidamente preparado, acontece como falou. Uma inquietude do médium pode perturbar. E aí a projeção do que veio do alto pode ter alguma interferência. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, a água parada, a água equilibrada, a água serena e em paz, ela vai refletir melhor o que está no firmamento. O médium, a mesma maneira. Se ele cuidar de se equilibrar, ele vai conseguir melhorar o resultado do trabalho. Caso ele esteja indisposto, às vezes é até melhor que não tenha um trabalho mediúnico. E aí, então, o Alexandre segue explicando tudo isso para a gente. E aí indica, né, mostrando o médium, indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso.
e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, olha isso. Ele está falando, o espírito, a espiritualidade não usa o corpo do médium só como se fosse uma casca. Não é um simples aparelho. O espírito do médium também tem que ser um espírito elevado, desprendido de certas coisas. E se ele ainda estiver muito apegado, a comunicação também acontece. Mas, como a gente viu, podendo ter algumas interferências, que às vezes é pessoal mesmo. Ou ele atrai espíritos não tão nobres, ou ele coloca a sua inquietude nas comunicações também. E aí ele segue explicando, Alexandre, né? O médium, né, necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Quer dizer, o médium ele tem que ter o cuidado até de não interferir em algo que ele pode às vezes não entender e até às vezes não concordar. Mas se ele confia que é uma espiritualidade superior, ele passa aquela mensagem sem interferência. Então ele deve aprender a se doutrinar para que ele possa servir de instrumento. Mas aí não é o corpo só, é a alma, é o espírito dele quem tem que também estar preparado para isso. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, o médium também tem que trabalhar tudo isso para poder ser mais eficiente. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então a espiritualidade cuida até para que o médium ele tenha o mínimo necessário também, porque não adianta nada ser um médium que passe fome. Porque se ele passa fome ou tem muita atribulação no dia a dia, ele vai interferir nesse trabalho que a espiritualidade precisa dele. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Porque o André Luiz pensou assim, poxa vida, eu achei que como ele era um instrumento a serviço de Deus, ele deveria só ter tranquilidade na vida dele, né? Ele deveria ter já a recompensa, mas não. Ele falou assim, a gente cuida para que ele tenha o mínimo necessário. Não sofra dessas privações que poderiam interferir mais diretamente. Mas também não dá a recompensa que ele poderia muitas vezes achar que deve receber por estar trabalhando a serviço do Cristo. A recompensa virá depois, muitas vezes pós-encarnação, né? Por isso que muitos médiuns muitas vezes passam vidas também com necessidades. Não é realmente como se fosse um presenteado de Deus, né? Que tem a mediunidade e que tem uma vida farta e tranquila. Não é o que acontece para muitos dos médiuns. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico
e colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou. Então aí ele chegou perto, né, já colocou a mão na fronte, né, do médium e falou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. A gente acha que realmente é algo muito simples, né? E o espírito faz o que ele quiser e não depende de um preparo prévio, tanto do médium quanto da espiritualidade. A gente está vendo nesse capítulo aqui que não. A espiritualidade está trabalhando desde antes e o médium precisa, tem a sua responsabilidade também. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. Vocês se lembram dos últimos capítulos do livro anterior, né? É exatamente o que o Aniceto fez com o André Luiz no caso do Fernando. Aquele que estava doente na cama, com aquela leucemia e as bactérias em estágio avançado do corpo dele. O Aniceto ajudou o André Luiz a ver o corpo daquele encarnado nos mínimos detalhes. Foi a primeira vez que o André Luiz viu naquele livro anterior. Agora está acontecendo a mesma coisa, mas é um corpo diferente, não é um corpo de um doente. O André Luiz vai agora ver, como se fosse um raio-x espiritual, o que acontece com um médium na hora da comunicação. E vai descrever para a gente. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos. Então imaginem, todas as glândulas deles emitiam luz, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. O André Luiz então começou a prestar atenção no cérebro daquele médium. Os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então, olha isso. Toda a medula, né? Desde a coluna aqui, né? Como se fosse um pavio com uma chama acesa. Então, conseguem fazer a ideia do que é isso? As glândulas acesas, a medula espinhal luminosa também, mas o foco principal de luz, como se fosse uma chama na cabeça de uma vela, por exemplo, né? Porque ele falou que parecia um pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cerebelo mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. Então ele via o circuito em movimento ali de toda essa energia. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. A informação que tem nesse livro, a ciência demorou para poder descobrir o que o André Luiz está falando aqui. A epífise, o que também é chamado de glândula pineal, né? É uma glândula que está no meio do cérebro. Ela é um dos principais órgãos do nosso corpo de comunicação com o mundo espiritual. E isso a ciência agora está descobrindo. O André Luiz falou isso daí, ó, no livro que foi escrito em 1945, talvez. Não tenho certeza. E aí o que ele está falando agora, ó, a epífise de toda essa luminosidade aí era uma que emitia raios azulados e intensos.
Ela é uma glândula do tamanho, mais ou menos, de um feijão, um pouquinho maior, talvez, no meio do cérebro. E aí o Alexandre perguntou para o André Luiz, né? Observação perfeita, quer dizer, tá vendo tudo? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. A gente não faz ideia do trabalho que dá para ter uma comunicação mediúnica e do trabalho que dá colocar à nossa disposição isso que nós estamos lendo aqui. Porque imaginem, o André Luiz primeiro teve conhecimento disso, mas depois foi ele quem foi lá no Chico Xavier tomar a mão do Chico Xavier e escrever isso daqui que a gente está lendo. Demanda muito esforço, boa vontade e cooperação com propósito persistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. A gente tem informações do plano espiritual que o André Luiz, porque o Chico começou primeiramente a receber mensagens do Humberto de Campos, do Emmanuel. O André Luiz veio um pouco depois. Disseram que o André Luiz, para poder fazer esse trabalho com o Chico, ele começou a frequentar a casa dos trabalhos mediúnicos do Chico muito antes de poder começar a redigir. Se eu não me engano, o André Luiz passou ano com o Chico para depois, já sintonizado, treinado, conseguir fazer o que ele fez e nos fazer. O Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários, o Obreiros, o No Mundo Maior e toda a série que nós vamos ler aqui. E o André Luiz, nesse momento, estava admirado. Acredita que o intermediário perguntou, possa improvisar o estado receptivo? Quer dizer, o Alexandre perguntando, né? Você acha que pode acontecer de sopetão, assim, de improviso, sem nenhum preparo, uma comunicação mediúnica? E ele mesmo já responde, de modo nenhum, de nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Agora, a gente lendo tudo isso, a gente começa a entender o porquê que os espíritos que poderiam perturbar o trabalho não podem ter acesso. É delicado tudo isso. Eles estão fazendo, parece que é uma regendo uma orquestra mesmo, né? Cuidando aqui, cuidando ali, para que tudo funcione adequadamente. E aí ele falou, então, falando, né? Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Então, olha aqui, ó. Esse é o primeiro livro que trouxe para a gente essa informação. O André Luiz agora está falando que a glândula epífise é quem desempenha o papel mais importante no trabalho mediúnico. O médium tem essa glândula diferenciada. Ele tem essa glândula trabalhada para poder fazer essa comunicação. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles,
a potência divina dorme embrionária. Todos nós temos uma epífise. Só que na maioria de nós, ela está restrita à função orgânica. Mas na potência divina, ela está dormindo. E o que fazem as pessoas que vão nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico? Começar a fazer o treinamento, atividades que possam colocar esse órgão especialmente a se desenvolver para executar o trabalho aonde tem o interesse de desenvolver. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Então, aí o André Luiz começou a prestar mais atenção naquela glândula trabalhando. E ele viu que aquele trabalho que estava se iniciando, ele viu que estava crescendo, crescendo e cada vez ficando mais intensa a luminosidade da glândula. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Quer dizer, se a gente não estuda isso, a gente é como uma criança que não tem noção do esforço que um pai e uma mãe têm para manter aquela casa funcionando. E brinca achando que tudo é mais simples, que não tem trabalho, não tem suor, não tem lágrima para que fazer com que aquele lar aconteça. Então, aquele que vai a um trabalho mediúnico despreparado não tem noção do trabalho da espiritualidade e acha que é simplesmente um ato mecânico. O espírito, pá, entra ali, fala e vai embora e acabou. É só naquele momento. Não tem isso. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, olha isso, muito antes do trabalho mediúnico, a espiritualidade já está trabalhando, pelo menos para afastar os pensamentos e as vibrações mais grosseiras daquele médium para que eles possam trabalhar depois. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Então, o trabalho que o plano espiritual tem para que aconteça um momento como esse é muito grande. Foi convenientemente ambientado. Não, aqui eu já falei, né? Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de Nis, necessário aos processos da inteligência. Olha isso. Ele avisou no começo do livro, né, que esse livro é mais técnico. Médicos espiritualizados se fartam com essa obra, porque aqui tem detalhes de como acontece, desde o ambiente espiritual até a conclusão dentro do nosso corpo, que é uma máquina divina. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, né, o nervo, é um nervo esse daqui, né, o nervo vago, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Então, é tanto detalhe que a gente não faz ideia do quanto a espiritualidade está agindo em cada pedacinho do corpo daquele médium para que aconteça o trabalho. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. E a gente nota muitas vezes, ao terminar um trabalho mediúnico, dependendo do tipo de comunicação que teve, às vezes, mesmo com todo esse preparo, o médium fica exausto. Ele precisa, às vezes, ir para casa e descansar. O corpo precisa dormir para poder repor
o que aquele trabalho exigiu dele. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Então, o que o Alexandre está falando aqui, ó, agora o que você está vendo é muito além do corpo carnal desse ser. Você está vendo um desdobramento realmente espiritual daquele espírito encarnado que está trabalhando a serviço de Deus. Repare nessa anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita combustível para funcionar, viver e servir. Então, olha isso, ele coloca como cada célula sendo também singular, de atenção especial de todo esse trabalho para cada uma das células daquele corpo. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Então chegou a hora. Ele falou: agora vamos parar de conversar, observar, aprender. Agora nós precisamos trabalhar. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Então, ele chamou um dos que estavam ali preparados, né? Chamou o tal do Calisto. Então, Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas, por conta do que ele já explicou. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Olha a orientação do Alexandre para esse espírito que vai dar comunicação. O preparo não é só do plano material. A gente não pensa nisso, né? Que o espírito que vem falar alguma coisa, ele não chega e fala o que der na telha naquele momento. Existe um preparo desse espírito também. E olha o que o Alexandre está falando. Recorde sua missão consoladora. Você estudou lá no plano espiritual e resolveu vir aqui falar algo para consolar quem está ouvindo. Lembre-se disso. E nada de particularismos pessoais. Esquece o que você acredita de coisas mais pessoais. Ligue-se à fonte sublime desse conhecimento. Passe o que você sabe que é certo, o que você sabe que é fonte segura. O que for achismo não entra nessas comunicações. Então é a recomendação do Alexandre para aquilo que aquele espírito vai escrever naquela carta. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com um evidente sinal de alegria. Então o médium, é claro, percebe a aproximação do espírito, né? E se sentiu feliz de perceber essa aproximação. E aí Calixto enlaçou-o com o braço esquerdo, como se abraçasse, né? Aquele médium, alçando a mão até o cérebro do rapaz. Tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então, olha isso. O espírito está acessando a memória daquele médium para poder começar a ligação. É uma sintonia que acontece para depois acontecer a comunicação. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Então aí o André Luiz viu que começou a acontecer, né? Essa sintonia, e então começou a se misturar as ondas mentais, tanto do espírito que ia se comunicar, o Calixto, quanto do médium encarnado.
a zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano. Então, olha isso, tem mais uma terceira entidade trabalhando naquela comunicação. O médium, o espírito que vai escrever e Alexandre, que é o mentor da casa, cuidando do equilíbrio daquela comunicação. Então, olha isso, Alexandre colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então, nesse caso aqui, o mentor da casa está controlando ainda algumas imperfeições que possam ter por parte do médium, para que não prejudique aquela mensagem que o Calixto vai passar. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz do servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então, o Calixto começou a escrever a mensagem através do médium e começou justamente assim: a paz de Jesus seja convosco. Para nós, que recebemos muitas vezes uma mensagem escrita ou uma mensagem falada, a gente acha que a mensagem está começando naquele momento. Agora, nesse capítulo, a gente viu que é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Tem uma série de fatores, de possíveis interferências ou não, que depende de muita coisa. Depende da casa, depende do grupo, depende da espiritualidade que comanda, depende de tanta coisa para que o serviço seja o mais sublime possível ou ainda a caminho dessa sublimidade, né? Então, esse capítulo, que foi o primeiro capítulo desse livro, eu acho que já deu uma série de informações para a gente que são importantíssimas para a gente, quando souber de uma mensagem mediúnica, entender que não é tão simples assim. E a mensagem pode ser dos planos mais elevados ou ainda um pouco cheia de interferências. E isso faz com que a gente tenha um critério muito grande para avaliar quando a gente, porque hoje é muito comum nas redes sociais a gente receber uma mensagem, né, escrita ou falada, que eles atribuem a uma comunicação mediúnica e que a gente não sabe se é de fonte realmente segura ou não. Então não basta a gente ler um texto e falar assim, ah, isso daqui é comunicação mediúnica, e achar que a comunicação mediúnica é sempre elevada. A gente tem que ter critério. A gente tem que saber, até porque se a gente passa para frente uma mensagem dessa, na época das eleições, isso inclusive, ou na época da pandemia, isso foi muito claro. Muita gente passando coisa para frente, falando que era dos planos elevados, e nem sempre era. A gente não pode acreditar em tudo o que a gente lê e o que a gente ouve. É por isso que a gente estuda. Porque senão a gente fica nas mãos dos falsos profetas, daqueles que passam mensagens sensacionalistas ou querendo defender valores ou ideias pessoais. Então, quantas mensagens não vieram para defender lado político, né? Para defender alguma coisa que quer com relação à vacina ou à não vacina. Olha isso, a espiritualidade superior não vem dividir opinião, vem a favor de todos. Então, isso tem muita importância para que a gente comece a entender quando a gente começar a se dizer espírita cristão, porque se a gente então acha que qualquer comunicação mediúnica passa coisa que é para acreditar, a gente vai estar nas mãos muitas vezes de coisa que não é séria. E vai estar passando como sendo sério. Então a responsabilidade é nossa também. Então é muito sério tudo isso que a gente está vendo aqui agora.
e que a gente possa cada vez mais, né, buscar essa compreensão através dos estudos, essa sensibilidade. E se a gente não souber, tiver dúvida, melhor não passar para frente. Ou melhor buscar informação de quem entende, né, dos estudiosos, que podem já perceber qualquer distorção e falar, ó, isso daqui não está com cara de ser algo sublime. Tem alguma pontadinha de particularismo, né? De defesa de um lado ou de outro. Então vamos ficar atento a isso. E aí Certo. alguma coisa a mais que vocês queiram falar aí com relação a isso? Hoje eu estou sem comentário, porque é tudo certinho. É só saber como é que é sobre o capítulo de hoje, que deu para a gente entender tudo. E deu para a gente entender, né, e concluir o primeiro capítulo. Muitas vezes a gente não vai concluir capítulo, né, nesse livro, porque os capítulos vão ser mais longos. E aí nós vamos fazendo sempre dentro dessa 1 hora, né, para não estender muito. Mas é um livro que tem muito mais informações técnicas e talvez surjam dúvidas. E aí a gente pode ir discutindo durante a semana, né, nos comentários aí. Certo? Certíssimo. Então, beleza. Boa semana para todos. Agradecemos a Deus mais uma vez pela nossa oportunidade juntos aí. Boa semana. Tchau, gente. Boa Tchau. semana.